Exclusivo, material exclusivo você só tem aqui no SBT Rio. Vereadores de Mesquita se envolvem em novo escândalo. Dessa vez, a denúncia é de que um grupo teria inventado uma viagem à Fortaleza para embolsar o dinheiro das diárias. A reportagem é de Fábio Barreto. Rodou. Sábado, dia 16 de dezembro. A reportagem do SBT Rio está em Fortaleza, capital do Ceará, checando uma denúncia envolvendo vereadores de Mesquita, na Baixada Fluminense. Neste hotel, em bairro nobre da cidade, estariam hospedados pelo menos 3 vereadores, incluindo o presidente da Câmara de Mesquita, Marcelo Biriba, do PRB, e o vereador professor Max, do PPS, além de 2 assessoras da Câmara. Nossa produção liga para a recepção do hotel, que confirma que Joelson Cavalcante da Silva, o professor Max, e Marcelo Santos Silva, o Marcelo Biriba, estão hospedados no local, em quartos vizinhos, com reservas de 13 a 17 de dezembro. Operação Atraso, Daniel, boa tarde. Oi, boa tarde, Daniel. Eu gostaria de falar com o Joelson Cavalcante ou Marcelo dos Santos Rosa. Um momento. Joelson, é? É, Joelson Cavalcante. É o 1205, passar pra lá, tá? Tá, ok, obrigada. Voltou, viu a ligação? Voltou, né? Você sabe se eles saíram há muito tempo? Não sei, ó. Eles estão hospedados aí, né? Então, sim. Ah, porque eu tô pedindo a pedido de um recado da família, eu teria que falar com um dos dois. Os dois estão hospedados no mesmo quarto? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá, obrigada. Eu disse 1204, foi? 1205. Ah, 1205. É Joelson, Luiz Carlos e Leidivan José. Tá, Joelson Cavalcante e Marcelo dos Santos Rosa. Marcelo dos Santos, deixa eu ver aqui. Marcelo dos Santos, é outro apartamento, 1206. Como a Câmara está em recesso, poderia ser uma viagem de férias, como qualquer trabalhador tem direito. Mas é uma suposta viagem oficial. O problema é que ela não foi comunicada no portal de transparência da Câmara, nem os gastos informados e muito menos a empresa que organizou a viagem. A falta de informação sobre o uso do dinheiro público já é uma prática comum na Câmara de Mesquita, como mostrou o SBT Rio na semana passada, justamente na véspera da viagem dos políticos à Fortaleza. Outra suspeita recai sobre os gastos dos próprios vereadores. No início do ano, 6 deles foram a um congresso em Brasília. Mas apesar de requerimentos pedindo informações à Câmara, não há explicação se houve tomada de preços das passagens aéreas e do hotel. E não há qualquer registro sobre os gastos. Eu peço explicações, novamente, a Marcelo Biriba sobre o assunto. Ele reconhece que as declarações sobre a viagem paga com dinheiro público não estão disponíveis em nenhum lugar. A viagem foi feita antes do portal da transparência ser colocado no ar. Quem pagou as passagens? Quem pagou as passagens é a Câmara. Como a nova viagem foi feita já com o portal de transparência em funcionamento, qual seria a desculpa dessa vez? Alô, bom dia. Bom dia. Bom dia, é vereador Vandinho? Ele. Ô, vereador, bom dia. Aqui é do SBT, da produção do SBT Rio. O senhor poderia dar uma palavrinha com a gente, rápido? De onde fala? É do SBT Rio, vereador. A gente só queria saber se o senhor viajou para Fortaleza desse final de semana, de 13 a 17. Oi? O senhor viajou para Fortaleza de 13 a 17 de dezembro? Alô? Alô? Ué, desligou o telefone. O curioso é que o seminário que os vereadores foram participar é sobre a atuação do gestor público no combate aos atos de corrupção. O folheto com a programação informa. Dia 15, sexta-feira, 10 da manhã, transparência e acesso à informação. Será que eles faltaram a essa aula? O SBT Rio recebeu informações de que cada vereador
teria recebido cerca de R$10 mil para as despesas com essa viagem, incluindo 5 diárias de hotel, passagem aérea, alimentação e a inscrição, que custou R$550 por pessoa. Nós consultamos várias empresas de turismo do Rio sobre o custo médio de uma viagem para Fortaleza, na mesma época em que eles viajaram e no mesmo padrão. O gasto não chega a R$5 mil por pessoa em quarto individual. Em grupos, o preço pode cair ainda mais. Se fosse uma família de 3 pessoas, em cada apartamento o custo cairia para R$3 mil por pessoa ou R$9 mil por apartamento. Uma família com 10 pessoas diferentes. Uma família grande, bem grande, querendo passar um tempo de dezembro, um período, 5 noites, num hotel assim de 3 estrelas, na orla de Fortaleza. Bem, vamos dividir essa família aí, digamos, em 3 apartamentos e a gente teria, em média, assim, vou colocar por família, em torno de 8, 9 mil reais. É o que a gente conseguiria. Isso já vai estar incluído a passagem aérea, o traslado, um hotel 3 estrelas, uma boa localização em Fortaleza. Esse é um preço médio para uma família, para um apartamento. No domingo, outra equipe do SBT Rio ficou de plantão no aeroporto do Galeão entre 13 e 18 horas. Que seria o horário previsto de chegada dos voos diretos de Fortaleza. Mas, para nossa surpresa, ninguém apareceu. A informação do hotel é de que eles tinham fechado a conta no início da manhã, antes do encerramento do seminário. Nossa equipe de Fortaleza também não encontrou ninguém no hotel e recebeu a informação de que, ao contrário do que dizia o folheto, o evento havia terminado na véspera. Diante de tantas dúvidas não esclarecidas, o SBT Rio faz as seguintes perguntas aos vereadores. Quem foi nessa viagem? Quem pagou? Quanto custou? Participaram de fato deste seminário? E por que a viagem não foi informada oficialmente? As respostas não precisam ser dadas para a reportagem, mas sim para a população de Mesquita. Olha só, a gente não toma conhecimento de nada, porque tudo que eles fazem, eles procuram ficar por eles mesmos, eles não comunicam nada pra gente, quer dizer, existe o portal de transparência, mas a gente não fica sabendo nada disso. Tem que respeitar a gente que é cidadão, porque a gente paga imposto, não é? Então tem que respeitar. E eles fizeram o quê com esse dinheiro que se não faz nada para a população? Não tem consideração nenhuma. Eles só ficam bonzinhos no dia de voto. Aí vai na casa da gente, aí lembra do que o ser humano existe. Eles já não têm mais medo, eles estão vendo as pessoas ser presas, eles estão vendo as pessoas sendo indiciadas e continuam fazendo, é porque já não tem mais temor a nada, já não tem medo de nada. Essa reportagem é o resultado de uma série de reportagens feita pelo repórter Fábio Barreto, na qual a gente mostrou aqui e foi citado nominalmente na Câmara de Vereadores pelo presidente da casa, o vereador Biriba, que aparece lá na primeira reportagem com a camiseta azul. A gente deixa mais uma vez, como manda o bom jornalismo, e a gente aqui tenta fazer da forma mais justa, porque a gente cobre e a gente precisa ser justo, o microfone aberto a todos os citados na reportagem. Como vocês viram, a gente tentou ligar, tentou entrar em contato, e o que a gente ouviu foi grilo, na verdade, né? Agora, doutor Wilson Witz, chegamos à Mesquita, que eu queria chegar hoje. Qual é o respaldo que a justiça pode dar para uma população que vê um tipo de reportagem como essa? A primeira pergunta que eu me questiono, além de todas o que o Fábio Barreto fez, doutor Marcos Zamen também, não é só o questionamento disso. O questionamento é de você ter na casa 12 vereadores, onde 3 viajam, e a denúncia só acontece quando a gente bota uma outra série de reportagens no ar e a população se sente encorajada de contar o que ela já sabe, mas nada na justiça acontece. Por quê? Bom, primeiro que aquela questão que eu já falei desde o começo. Nós temos a ausência de um controle interno efetivo e independente, porque isso não aconteceria. Essa farra de diárias, esse abuso
do uso do dinheiro público para viajar pelo próprio deleite, não para a eficiência do serviço público, isso é algo que acontece no Brasil já há muito tempo. As câmaras de vereadores, elas têm aí várias investigações ao longo dos anos, mostrando que existe esse abuso. E até o momento a gente não conseguiu implementar um controle interno independente para que isso seja evitado. Agora, na medida em que a questão é descoberta, o Ministério Público, a polícia vai efetivamente abrir um inquérito, vai investigar. Na parte criminal? Na parte criminal, que essa obtenção de dinheiro para fins de viajar e não efetivamente assistir o evento, isso pode ser caracterizado como um peculato. É um desvio de dinheiro público, o artigo 312 do Código Penal, e a pena é elevada, de 2 a 12 anos de cadeia, em regime fechado. Então, a investigação desses fatos pela polícia vai levar o Ministério Público a fazer a denúncia criminal e os vereadores serão aí responsabilizados criminalmente. Além do aspecto criminal... A parte civil também. Tem a parte da ação civil pública. A mesma investigação pode servir para uma ação civil pública. E a ação civil pública, ela tem como pena, além do ressarcimento ao erário do dinheiro que foi desviado, também a pena da inelegibilidade desses agentes públicos por até 8 anos, em que eles não vão poder ocupar cargo público, ser candidatos. Então, as penas são, no meu modo de ver, inclusive, são penas que deveriam ser até mais elevadas. Brandas, né? São brandas. As penas de inelegibilidade, eu venho defendendo, Isabelle, que quando um agente público ele se envolve nesse tipo de desvio, onde o dinheiro da Câmara dos Vereadores, desviado, ou das prefeituras, que são crimes de lesa pátria, esses cidadãos deveriam ser banidos da administração pública. Eles jamais poderão ocupar novamente um cargo. Infelizmente, a gente não tem essa previsão na nossa legislação. E até a Constituição diz lá que a pena de banimento não é permitida. Banimento significa do país, mas eu falo de banimento da vida pública. A gente está cansado de julgar processos e as pessoas, quando retomam a atividade da vida pública, continuam a praticar os atos. Então, é preciso que a gente tenha instrumentos de controle que tem que ter uma resposta mais rápida e, a partir dessa resposta, essas pessoas têm que ser banidas do serviço público. Elas não podem mais voltar para a atividade pública, porque o que nós estamos vendo é que elas voltam para a atividade pública e voltam a reincidir nessa mesma atividade. Pegando o gancho, é importante que a gente fala sempre aqui, Amin? Eu acho que a gente pode fazer, já que a lei é branda, a gente fazer pela gente mesmo, que está na nossa mão. Se a gente quiser dizimar esse tipo de gente da política, é só não votar neles, entendeu? Porque eu acho muito engraçado, como sociedade, a gente explica aqui que não tem pena de morte, às vezes a gente já tá, porque isso, porque aquilo. Você que quer que mata o ladrão da bolsa da tia da esquina, que exige pena de morte, vai lá e vota em bandido de novo. Volta ele, coloca ele exatamente onde quer. Eu não entendo. Às vezes a sociedade é hipócrita e muitas vezes faz parte, e como faz, justamente com o voto, desse aparelhamento que é o Estado brasileiro, em que você oferece de bandeja o doce para o corrupto, O corrupto sempre vai estar lá. O problema são esses órgãos de fiscalização que a gente sempre tem que mudar. E você aprender a votar. Eu também me jogo nessa. Faltando 1 minuto para 1, muito obrigada, juiz federal, doutor Wilson Witzel. É isso, obrigado. Witzel. Foi um prazer muito enorme. Obrigada. A gente gostaria aqui de debater mais sobre isso, mas a gente tem mais coisa aqui, Atenção, estamos